Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, temos aqui hoje mais um episódio do Fora da Política Não Há Salvação, no canal do YouTube e também no podcast, e para discutir um tema que eu diria que entrou de vez na agenda política brasileira, que é impeachment. Haverá ou não o impeachment de Jair Bolsonaro? E para discutir esse tema, eu trouxe dois estudiosos do assunto, né? Um é o João Vilaverde, que é jornalista, autor do livro Perigosas Pedaladas sobre o impeachment de Dilma Rousseff, então já tem até histórico aí nessa área, também mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, onde ele também estudou a questão do impeachment e agora faz lá na Fundação Getúlio Vargas também administração pública o seu doutorado. E o outro é o Lucas Paulino, que é mestre em Direito Constitucional pela UFMG, onde ele também faz agora o seu doutorado, advogado, e que também estuda a questão do impeachment. Então, acho que chegou a hora, né? É hora de falar do impeachment, ou quem sabe, né, do impeachment de Jair Bolsonaro. Será que ele tem chance de acontecer? Será que vai acontecer? Os elementos necessários para ele estão presentes? Bem, vou dar as boas-vindas aos dois, né? O João, que é botafoguense. O Botafogo é o único time no mundo que tem o Corinthians como freguês, não há um outro caso. Isso é um feito importante, é bom dizer isso como algo verdadeiro. E o Lucas, coitado, ele é cruzeirense, né? Eu falo coitado porque a gente sabe como é que é estar um tempo na segunda divisão. O Botafogo também sabe, né? Não é para qualquer um, é um enfrentamento difícil, né? Mas, gente, bem-vindos e passo a palavra aí para vocês. Quem quer começar falando? Pode? Obrigado, professor Cláudio. Além de grande professor, é um amigo e eu cumpro dizer, foi uma honra tê-lo como meu orientador do mestrado, que tratou exatamente da lei de impeachment como você anunciou. Também é um prazer estar aqui com o Lucas para a gente papear. Cláudio, eu acho que é importante a gente começar dizendo o seguinte: em condições normais de temperatura e pressão, a gente estaria neste exato momento, maio para junho de 2020, um processo de impeachment correndo contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele cumpre todos os requisitos para um processo de impeachment ser aberto. O que eu estou dizendo é ser aberto. Ele vive num contexto de enorme conflagração institucional provocada por ele e por ele apenas, não temos oposição. Ele está em minoria parlamentar por decisão dele e dele apenas. Ele vive num contexto de crise econômica, que aguçada pela pandemia, mas também a resposta do governo à pandemia é deplorável, mas mesmo antes da pandemia, nós vínhamos com a atividade econômica mais vagarosa do que já estava em anos fracos, como 2017 e 2018. Por fim, a gente tem as manifestações que estão abafadas pela própria pandemia. Qualquer pessoa decente não vai para uma aglomeração social neste contexto. No entanto, nós temos os panelaços pelo país todo. Então, é uma situação que ele claramente se colocou, ninguém o colocou nessa, e em condições normais ele estaria respondendo por um processo de impeachment. Mas nós não estamos vivendo em condições normais. Eu passo a bola aqui antes de aprofundar. Legal. Obrigado, João. Lucas, fala aí. Um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, professor Cláudio. É uma grande honra para mim estar aqui presente. Também agradecer o João aí, né? A gente tem uma interrupção boa já faz um tempo. Sobre o impeachment, né? Além das condições políticas, econômicas que o João mencionou, acho que vale a pena também acrescentar os crimes de responsabilidade, né? O presidente Jair Bolsonaro, salvo engano, deve ser o presidente que mais cometeu crimes de responsabilidade, mais violou a lei 1079 de 50. Nessa altura, e se a gente for comparar com os crimes atribuídos ao presidente Collor e a presidente Dilma, o presidente Jair Bolsonaro já, além da violação do decoro, da dignidade, da honra do cargo presidencial,
todo ano passado, né? Muita gente fala, mas esse é um tipo muito aberto, muito subjetivo, mas enfim, né? O presidente Jair Bolsonaro tem violado, tem adotado uma postura indecorosa desde o início de seu mandato. Mas agora, ele participa de manifestações antidemocráticas contra os poderes, ele interfere abusivamente na Polícia Federal, né? Então, é uma forma de obstrução de justiça. Enfim, ontem ele participa de uma manifestação, de uma live com o Ives Gandra, com a interpretação estapafúrdia do artigo 142, que na prática é um golpe de Estado, né? Então ele incita os militares contra as ordens civis. Ele participou da live? Eu tinha visto que ele tinha divulgado a live. Ele divulgado a live, dela? né? Divulgou, mas, né? Divulgou. Enfim, é uma série de dispositivos da Lei 1079 de 50 que já podem ser atribuídos à violação dele. Então, assim, eu acho que além dessas condições objetivas, né, políticas, econômicas, de impopularidade, que estão em virtude do contexto da pandemia, né? O povo não está indo nas ruas, não está se manifestando, mas também tem a questão jurídica, né? Que é o cometimento do crime de responsabilidade, e já tem uma série de dispositivos da Lei 1079 de 50, né? Uma série de condutas abusivas dele que pode ser enquadrada nessa lei. Então, eu também vejo que o critério jurídico constitucional também já estaria preenchido. Então, falta mesmo a vontade política, a articulação política, aí, como vocês já estavam mencionando. Uhum. E a gente tem hoje, né, um sinal da economia que acho que é particularmente importante, né? Essa queda, né? Eu digo hoje, né, só para quem nos assiste, a gente tem que informar, né, que dia que a gente está gravando. Hoje é dia 29 de maio, né, o dia que nós gravamos esse episódio aqui. E hoje saiu a notícia de 29 de maio da queda do PIB de 1,5% no primeiro trimestre, o que supera as expectativas, né, João? Você que conhece bem aí a área econômica. Supera, ainda que ninguém estivesse esperando um PIB positivo ou mesmo ligeiramente negativo, mas, claro, tinham expectativas de queda de 1,5%, mas essa não era a expectativa média de quem vive disso, de quem faz esse tipo de estimativa o tempo todo. O primeiro trimestre de 2020 vai terminar sendo, muito provavelmente, o melhor trimestre de todo o ano, porque nós vivemos 2 meses e meio de um período de 3 com relativa normalidade. Se não tinha pandemia em janeiro, não tinha pandemia em fevereiro, a OMS mesmo declarou a pandemia somente no dia 11 de março. E até o dia 15, 16, o país todo funcionava quase que normalmente. Então, o primeiro trimestre todo praticamente foi normal e a despeito disso nós tivemos uma queda de 1,5%, que é uma queda muito relevante, o que indica que o segundo trimestre será ainda pior. Eu até acho que a gente podia lembrar de um episódio que é marcante, talvez como um corte no tempo, né, para deixar isso nítido, que ele é importante tanto politicamente como para a gente ter o timing da pandemia. No dia 15 de março, teve aquela manifestação pró-Bolsonaro na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, a qual ele compareceu e disse que ele estava ali porque acreditava nas pessoas, as pessoas estavam ali porque acreditavam no Brasil, se colocando ele próprio como uma encarnação do Brasil, né? E aquilo foi exatamente no dia 15 de março. Tanto que ele foi muito criticado por promover uma aglomeração no momento em que já se percebia que não era o caso de promover aglomerações, né? Então, acho que talvez dia 15 de março possa até ser percebido, né, como o turning point no Brasil em relação a essa questão da pandemia e dos cuidados, né? É dali para frente que a gente começa a ter uma desaceleração de atividades, né, uma situação em que as pessoas se recolhem mais, né? Exatamente. Nos dias 13 e 14 é quando, inclusive, os veículos de comunicação, tanto os sérios, né, quanto os WhatsApps do brasileiro médio, receberam aqueles vídeos horríveis da Itália, de médicos tendo que escolher quem ia sobreviver. Foi bem ali, 13 e 14 de março. Então, foi quando o choque bateu de que algo muito sério estava acontecendo. Perfeito. Quer falar?
Nesse sentido, até também um dos pedidos de impeachment, acho que do PDT e do PSB, colocam até a postura do presidente negligente, a forma como ele está lidando com a pandemia, né, que eu acho que essa manifestação de 15 de março ela é exemplar, mas ele continua repetindo todos os domingos esse comportamento de estimular a aglomeração, mesmo nesse contexto. E também a forma das políticas que ele tem adotado, né? O PDT e o PSB colocam que isso também viola, enfim, a Constituição Federal, viola a lei federal, a forma que o Congresso decidiu por enfrentar a pandemia, né? Isso é mais controverso, porque tem a questão da escolha política do presidente, mas tem alguns dispositivos na Lei 1079/50 que dependendo da narrativa construída, poderia até incidir também a forma como ele está enfrentando a pandemia. Essa postura dele negligente, negacionista, negando a ciência, negando a OMS, também eu acho que é outra conduta que pode ser questionada como violando aí a Lei 1079/50. Tanto que as decisões do STF, né, que têm sido no sentido de favorecer a atuação de estados e municípios em relação ao governo federal, elas levam muito em conta essa questão substantiva da saúde, né? De que estados e municípios têm condições de lidar com isso, podem lidar na sua esfera de competências e, mais ainda, que eles precisam reconhecer a importância da ciência ao lidar com essa situação, não é? Exatamente. E Cláudio, eu acho que é importante que se diga, tem dois pontos que eu acho que estão na cabeça das pessoas que pensam sobre isso. Na realidade, a maior parte dos brasileiros pensa no afastamento do presidente da República do cargo. A primeira vem do Centrão, né, a coligação de partidos com pouca ou nenhuma base ideológica, que fica à disposição para ajudar o presidente a tocar a agenda dele, qualquer que seja a agenda dele. O Centrão não fez parte do governo Bolsonaro na transição de 2018, ele sequer foi procurado pelo presidente eleito, ele não fez parte do governo Bolsonaro durante todo o ano de 2019, ele sequer foi procurado pelo presidente para ser parte. Ele não fez parte do governo em janeiro, fevereiro, março, e como disse uma liderança do Centrão, que também é presidente nacional do partido dele, ele me disse esses dias, ele disse assim: João, foi coisa de mês e meio atrás que o meu telefone finalmente tocou e era o presidente. O Centrão com o governo Bolsonaro, não é todo ele, mas uma parte importante dele começou a entrar no governo e começou mesmo, não foi em troca de agenda. O Bolsonaro não poderia ser menos preocupado com a agenda do que ele já é. Ele sempre votou contra qualquer agenda modernizante desse país, como deputado federal. Esse acordo dele com o Centrão é pura e simplesmente para reduzir os incentivos para impeachment. Não quer dizer que a gente não vá ter impeachment. E o Bolsonaro, eu suspeito que ele sabe disso também. Ele conhece muito poucas coisas no mundo, mas ele conhece razoavelmente bem os militares e conhece razoavelmente bem a Câmara dos Deputados. Ele lá ficou por 3 décadas. Então, ele não vai ser surpreendido se o Centrão, os novos amigos dele, daqui a 2 meses, 3 meses... Os novos velhos amigos, né, de certa maneira. Os novos velhos amigos, exatamente. Traiam ele para votar pelo afastamento. Isso não vai surpreender ele, mas ele não tinha mais nada a perder. Então, foi um gesto desesperado dele para se associar ao Centrão, para segurar no cargo, para reduzir os incentivos para impeachment neste momento. Mas nada indica que esse equilíbrio precário vá funcionar por muito mais tempo. Até porque, para encerrar aqui esse comentário do Centrão, a gente precisa testar como que o eleitor médio, o apoiador médio do Bolsonaro, aquele que continua com ele a despeito de nazista na Secretaria de Cultura, a despeito de um desempenho econômico pífio, a despeito de não ter agenda qualquer, mas a despeito de Sérgio Moro, a despeito de não ter um ministro da Saúde no meio da pandemia, a despeito de tudo isso, mas que continua apoiando o presidente,
e ele começa a perceber que os novos amigos são os amigos de ex-presidentes, que acabam negando essa imagem de antissistema do Bolsonaro. Como que esse apoiador vai reagir? Isso é importante também. Eu acho que isso é importante porque, claro, né, o impeachment começa na Câmara, né? E é ali Exatamente. que está o grosso dessa base de sustentação do Bolsonaro, ou quer dizer, essa base que ele tenta construir nesse momento. Se a gente for levar em consideração o tamanho desses partidos do Centrão, supondo que eles fossem, se não de forma completamente unificada, quase completamente unificada, isso daria para ele uma base de aproximadamente 200 deputados, né? Considerando que é necessário ter 1/3, pelo menos, mais um dos deputados. 171. Exato, 171 deputados para brecar o impeachment, é um número até, vamos dizer, simbólico desse ponto de vista, né? E a Dilma não conseguiu obter esses 171. O Bolsonaro, pelo menos hoje, tem um certo respiro aí, em tese, né? A questão é que a gente viu que a Dilma também tinha, inclusive como desde a época do governo Lula, né? O Centrão como parte constitutiva da base, e num dado momento isso tudo se perdeu, se esgarçou, e os deputados do Centrão votaram em massa pelo impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente. O processo de impeachment, inclusive parlamentares da centro-esquerda, do PSB e do PDT votaram pelo impeachment da Dilma. Sim, quando minorias, você tem fuga de coalizão, o político, ele é uma carreira muito dependente de voto. Ele acorda, quando nós acordamos, nós pensamos em várias coisas. Ele acorda e ele pensa em continuar onde ele está. E para isso ele precisa renovar os votos de 4 em 4 anos. Então, o impeachment ele é fundamentalmente político. Se a maré vira contra o presidente, não há acordo que segure um voto por um presidente impopular que a população quer ele fora do cargo. O político vai seguir o interesse da população naquele momento. Sim. Agora, tem uma questão também que é a seguinte, né? Existem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Eu me lembro que em março de 2015, a gente já começava a discutir o impeachment da Dilma Rousseff, portanto, com 3 meses do seu segundo mandato. E naquela época, já era mais ou menos claro que talvez o caminho mais fácil do ponto de vista da formalização do pedido de impeachment fosse exatamente aquele que acabou se concretizando, o das pedaladas fiscais, né? Hoje, né, qual seria esse caminho mais fácil? O que você acha, Lucas? Eu acho que o motivo que mais persuade, talvez, seus eleitores seja a questão da interferência dele na Polícia Federal. Né? Eu já elenquei aí a questão do comportamento indecoroso, da forma como ele está lidando com a pandemia, da participação em manifestações antidemocráticas e contra os poderes constitucionais, mas isso talvez convença mais as pessoas de oposição. Acho que vai convencer mais, que está convencendo, né, que muitos ex-eleitores já estão o abandonando, sobretudo a turma que era mais ligada a essa agenda anticorrupção, Lava Jato, foi essa questão da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, que mostra uma ambição de aparelhar essa instituição, né, que enfim, né, quem votou no Bolsonaro com esse pensamento que ele só não era corrupto, que ele tinha uma postura antissistêmica, que ele ia ajudar, ia ser mais honesto que os adversários, né, quando vê que ele está agindo abertamente para aparelhar a Polícia Federal, para evitar investigações contra a sua família e seus aliados, vê aí um conflito moral evidente. Né? Então, acho que esse é o motivo que vai ser mais persuasivo. E lembra, inclusive, né, se a gente for comparar com casos históricos, o escândalo Watergate, né? Watergate, que, enfim, o Nixon foi o único presidente dos Estados Unidos que caiu em decorrência de um processo de impeachment. Né? Ele não chegou nem a ser votado o impeachment dele na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ele renuncia antes. Né? Teve outros 3 presidentes que sofreram o impeachment na Câmara dos Representantes, mas foram absolvidos no Senado. O Nixon, já temeroso que ia ser derrotado na Câmara e no Senado, ele renuncia antes. E lendo o relatório da Câmara dos Representantes, né, que é equivalente à Câmara dos Deputados nossa,
eles colocam um dos crimes que é imputado, um dos artigos do impeachment, que, como eles chamam lá, é a tentativa do Nixon de obstruir a justiça, dele interferir na CIA, no FBI, né, nas instituições americanas para evitar as investigações decorrentes do escândalo. Em relação ao escândalo... Como? Algo parecido com o que a gente está vendo aqui, né? Sim. Então, se a gente vê essa cadeia de fatos aí que já foi revelada, a gente vê muitos indícios, muitas evidências que o presidente Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Então, isso é uma forma de obstruir a justiça evidente e talvez seja o motivo mais persuasivo aí para que atinja eleitores e ex-apoiadores dele. Agora, sabe que tem só uma questão que, quando eu mencionei o caso das pedaladas, eu acho que as pedaladas, elas acabaram sendo um instrumento do impeachment, menos porque elas fossem, digamos, algo muito capaz de sensibilizar as pessoas, e muito mais pelo fato de que elas eram facilmente identificáveis. Ou seja, você podia, sem muita dificuldade, atestar que houve ali uma violação da legislação orçamentária. Pumba. E aí você tem, digamos, o batom na cueca, para usar a expressão famosa, né? Agora, no caso da Polícia Federal, a minha dúvida é, tem batom na cueca? É tão evidente assim? A própria reunião do dia 22 de abril, né, que foi aquela do vídeo que o Bolsonaro demonstra ali estar preocupado com o que ele chama de segurança, né, da família, mas ele está claramente falando de Polícia Federal, mas claramente para nós que estamos lendo o contexto. Do ponto de vista da tipificação, ele vai dizer, não, mas não era bem isso e tarará. Enquanto que no caso, então, das pedaladas, você tinha uma clara responsabilidade da presidente por um certo tipo de violação da legislação orçamentária, ainda que se pudesse discutir que isso efetivamente poderia ou não ser um crime de responsabilidade. Mas o cometimento da transgressão era claro. Só que ninguém entendia muito bem o que era isso, tanto que, mesmo na votação do impeachment na Câmara, o que a gente teve foi os deputados falando de corrupção, foi os deputados falando de um monte de coisas, e raramente tocando na questão das pedaladas, né, que era um não problema. A questão é que as pedaladas permitiam que se chegasse até ali. Hoje eu acho que a gente tem, de uma certa maneira, quase que uma situação inversa, né? Algo que é sensível, todo mundo entende o que significa um presidente tentar interferir na Polícia Federal que investiga crimes que podem chegar a ele e à sua família, mas a minha dúvida é se a gente consegue caracterizar isso tão claramente. O que vocês acham? Perfeito, Cláudio. Eu vou deixar para o Lucas a questão mais legal, formal, mas eu queria dialogar exatamente com o que você trouxe aí. O caso das pedaladas fiscais, ele é uma clara infração à lei de responsabilidade fiscal. Não há como você ler o artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal, sabedor do que o governo fez, o governo inclusive admitiu que fez, são documentos do próprio governo, e ter outra interpretação que não seja ele foi violado. Se isso levaria ao afastamento do cargo da presidente da República, são outros 500. Mas a questão aqui, e a minha parte da resposta é pragmática, por isso que eu disse que vou deixar a questão mais formal para o Lucas. Pragmaticamente, a Lei 1079 de 1950, que é a lei com os dispositivos para o impeachment, ela é uma lei parlamentarista. A gente pode até falar mais sobre isso, mas ela é uma lei parlamentarista. Ponto. O que quer dizer que ela é ampla o suficiente para tirar o presidente da República quando o Congresso assim entender. Ela foi feita muito especificamente para evitar que o então ditador Getúlio Vargas, que tinha acabado de sair da ditadura do Estado Novo, era um eterno candidato, aquela legislatura do Congresso Nacional que também fez a Constituição de 1946, estava muito preocupada que o Getúlio voltasse, dessa vez pelo voto. Eles acertaram, ele voltaria, ele seria eleito, dessa vez democraticamente, e uma vez no cargo, fechasse tudo e fizesse uma nova ditadura. Então eles colocaram não só o dispositivo de impeachment na Constituição, mas fizeram uma lei essencialmente aberta. E eles têm muito dos ecos dos Estados Unidos nesse sentido. Tem uma frase que eu acho que é simbólica do Gerald Ford, que seria o equivalente ao Rodrigo Maia hoje,
ao Eduardo Cunha, ou enfim, a presidentes da Câmara dos Deputados. Ele foi presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos por muitos anos, ele foi muito influente e, coincidentemente, era o vice-presidente do Nixon quando o Nixon renuncia. Então, ele vira o presidente dos Estados Unidos por 2 anos, 74 até 76. E o Gerald Ford disse o seguinte sobre impeachment, Cláudio: o impeachment acontece sempre que o Congresso entende que tem que acontecer. Mas isso no país que você falou do parlamentarismo, que é o que inventou o presidencialismo, né? O presidencialismo. No entanto, o impeachment nos Estados Unidos, ele era muito, e a gente fez esse trabalho na dissertação, eles estavam preocupados em, a gente não pode ter nos Estados Unidos, esse país que a gente está criando aqui, um rei, como tem na metrópole, como tem na Inglaterra. A gente está criando a figura aqui do presidente da República, mas a gente não pode permitir que um autocrata seja eleito para esse cargo, se feche e vire um soberano descontrolado. Então, a gente tem que ter um instrumento constitucional amplo o suficiente. O impeachment nos Estados Unidos também é muito amplo. Um presidente nos Estados Unidos cai por high crimes and misdemeanors. O que você considera high crimes, grandes crimes? O que você considera como misdemeanors, contravenções? Cada um pode entender do jeito que quiser. Por isso que ele é andar amplo. De moto com capacete mal fixado é uma contravenção, né? É uma contravenção. Se a maior parte do Congresso entende que isso é uma contravenção factível de afastamento do presidente, assim seja. Então, ele foi feito de forma flagrantemente ampla para permitir que o Congresso americano tirasse o presidente que eles entendessem que tinha que sair. E a gente meio que copiou e colou. A nossa lei é muito ampla. Se isso está certo ou está errado, são outros 500. O que importa é como ela é. Ela é muito ampla e se o Congresso assim entender, o presidente pode cair. Então é menos importante, nesse meu ponto de vista, eu estou sendo super pragmático, tá? É menos importante se as pedaladas fiscais de fato foram uma infração legal, isso é inquestionável, mas se isso de fato configura algo necessário para afastar a presidente, se aquele cheque assinado pelo Collor com recursos desviados pelo PC Farias para comprar o Fiat Elba, se aquilo era o suficiente para afastar o presidente da República, isso é muito pouco importante. O que é realmente importante é o Congresso Nacional entender que isso é o suficiente para tirar o presidente da República. Muito bem. Lucas? Nesse sentido, o João faz uma análise mais realista, pragmática de como a política funciona do ponto de vista jurídico. Né? A gente tem até essas controvérsias, né? Como que a gente vê a lei do impeachment, né? Predominante política, jurídico penal, jurídico político, enfim. Sobre especificamente a questão da lei do impeachment. Né? Você tem esses dispositivos que têm uma redação mais aberta, são cláusulas abertas, que permitem uma discricionariedade maior. Eu vou ler aqui, por exemplo, na Lei 1079 de 50, artigo 9º, os crimes contra a probidade da administração. Né? Infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. Enfim, permitir de forma expressa ou tácita infração de lei federal. Então, realmente, são tipos abertos. Né? E essa questão de colocar uma pessoa no cargo público com desvio de finalidade, com abuso de poder, você pode, enfim, enquadrar essa conduta abusiva nesses dispositivos. Eu acho que da mesma forma que as pedaladas, apesar das pedaladas também terem sido vistas como uma infração, ela também não foi tão consensual. Né? A gente vê até hoje pessoas de esquerda, apoiadores da presidente Dilma, que contestam até a legalidade, a legitimidade do procedimento de impeachment. Eu acho que não foi tão unânime, tão consensual assim. É claro que no caso do Bolsonaro, né, os apoiadores mais aguerridos dele também não estão enxergando ainda que essa conduta configuraria, enfim, uma infração à lei dos crimes de responsabilidade. Mas se a gente pegar o Datafolha de ontem, por exemplo, anteontem, né, que a Folha divulgou, 61% dos brasileiros
já vem a conduta do presidente Jair Bolsonaro, que ele tentou interferir na Polícia Federal, né? Então já é um número significativo, ainda que no Datafolha a rejeição dele não esteja nesse patamar, né? A rejeição dele ainda está com 43%, está aumentando, né? A pesquisa Datafolha que enxerga ainda a impopularidade dele ainda não está tão elevada como outros institutos. No próprio Datafolha, 61% dos brasileiros já veem a forma como o presidente agiu de forma, vamos dizer assim, inadequada, enfim. A questão é convencer, talvez, esses 61%, que isso já configura uma questão de incidência para o impeachment. Né, que o Datafolha não fez essa pergunta, não associou as duas coisas. Né? Mas se a gente pega outros institutos, como o Instituto Atlas, 58% da população já está convencida da necessidade do impeachment. A gente ainda está tendo muita divergência aí, dos institutos, né, que a gente tem que entender como os institutos estão dando números tão diferentes. Né? Mas, assim, se bem que de 58 para 61, vamos dizer, está ali no erro estatístico, né? E nisso aí a gente já vê que tem uma parcela substantiva, a maior parte da população já está convencida que haveria, então, uma conduta passível de ser enquadrada como crime de responsabilidade. E por que o Rodrigo Maia não começa logo, então? Muita gente questiona. O que vocês acham disso? Eu posso começar. Eu tenho duas hipóteses. Elas são bem diferentes. A primeira hipótese é o Centrão. O Rodrigo Maia, ele foi um dos presidentes, ele é presidente da Câmara desde 2016. Ele teve uma votação muito expressiva para estar onde ele está. A cada votação, ele passou por 3. A terceira, que é a mais recente do ano passado, foi a mais expressiva. Ele tem muito voto dentro da Câmara. E a maior parte desses votos veio do Centrão. Então, tudo isso é teoria de jogos. Na hora em que ele antecipa que uma parte grande desses votos hoje estão menos incentivados a votar pelo impeachment, não quer dizer que eles não votariam, mas quer dizer que eles têm menos incentivos hoje do que eles tinham ontem, porque eles estão conseguindo do governo Bolsonaro o que eles sempre quiseram. Então, ele pode abrir um processo de impeachment e correr o risco desse debate ser muito esgarçado, como ele sempre é, mas ele terminar com uma votação muito apertada para um lado ou para o outro. Claro que seria muito pior abrir um processo de impeachment que termina com o presidente ganhando e ficando no cargo, ainda que de forma apertada, né, por 173, 174 votos, do que perdendo. Mas se ele perde e tem 168 votos, também é muito difícil para o país. Então, a gente está essa hipótese o Maia antecipando que isso pode ser muito complicado, justamente pelo abraço ao Centrão feito pelo presidente, ele diz, vou segurar. E, ao mesmo tempo, você tem o timing. E você tem o Centrão dizendo o seguinte, Rodrigo, segura um pouquinho e tal. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, elas conversam, mas elas são diferentes. A outra hipótese é o papel do vice-presidente. Sempre que temos um impeachment, assume o vice. Não importa se é no mês 1 do ano 1 ou se no mês 12 do ano 4. Tem impeachment, assume o vice. Uma coisa é você afastar o Fernando Collor e ter um governo Itamar, que foi abraçado por todos os partidos políticos, inclusive o partido de aluguel do Collor, o PRM. Nesse diapasão, afastar a presidente Dilma Rousseff e ter o presidente Temer, um presidente de expressiva maioria no Congresso Nacional. Tanto é que, em curto espaço de tempo, fez medidas muito importantes, não estou dizendo que positivas, nem que negativas, mas importantes foram, como alterações da Constituição. Você tem que ter muito voto para passar uma PEC. E ele passou. Outra coisa é você afastar o presidente Bolsonaro e ter como novo presidente o general Hamilton Mourão. Isso gera incerteza no campo político. E não é o tipo de incerteza que vem na sociedade. Como é que vai ser um general no poder? O campo político é muito mais pragmático do que isso. A incerteza é fundamentalmente o seguinte: o general no poder
vai continuar fazendo o que o Bolsonaro começou a fazer agora, de participação do Centrão, os cargos vão poder ser ocupados, os partidos vão ter uma voz no governo? Se sim, o custo de impeachment baixa bastante, a incerteza reduz bastante. Mas se não, ou se não está muito certo, aí o Centrão prefere continuar esticando a corda e ver como é que vai. São duas hipóteses que conversam, mas são diferentes. Bem, Lucas? Nesse sentido, né, sobre a segunda hipótese, eu acho que ela é bem persuasiva, né, porque a gente sabe, o Temer articulou abertamente pelo impeachment da Dilma, o Itamar se afastou do Collor na crise dele, então realmente acho que o papel do vice, de certa forma, nas articulações é bem forte mesmo. Mas sobre a primeira hipótese do João, sobre a questão dos votos no parlamento, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham no Congresso, eles falam que se fosse no Senado, hoje já provavelmente teriam os votos, né? Mas na Câmara dos Deputados ainda é bastante incerto. Diz que tem deputado fazendo conta lá o tempo todo, mas em virtude dessa articulação do Centrão, provavelmente, ainda não se sabe, ainda é muito incerto sobre se existe um número-chave, né? Então, tem aquela insegurança de que se o Bolsonaro vencesse um processo de impeachment, ele poderia ainda sair mais forte. Eu também tenho até dúvida se mesmo se ele vencesse o processo de impeachment, ele ficaria mais forte. A gente está vendo o Trump nos Estados Unidos, depois do impeachment, não necessariamente o presidente fica mais forte, mesmo se ele vencer. Mas eu já ouvi essa hipótese, que não tem voto ainda na Câmara dos Deputados. E outra hipótese também é que um amigo meu que é vereador aqui em Belo Horizonte, que conhece deputados, ele falou também que o Rodrigo Maia está esperando a impopularidade dele chegar num patamar mais elevado, 60%, 65%. Né? Então, já me falaram que o Rodrigo Maia está jogando bem na retranca nesse aspecto, ele está bem conservador, enfim. Mas é interessante que eu estava, inclusive, lendo sua dissertação, João, esses dias, eu vi que antes do impeachment, tanto da Dilma como do Collor, existiram mecanismos de fiscalização prévia no Legislativo, ou Tribunal de Contas, ou, sobretudo, comissões parlamentares de inquérito. A gente, mesmo não tendo impeachment, eu estou achando esquisito por que não está tendo tanta mobilização ainda pelas CPIs em relação a esses casos que estão estourando, explodindo aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Porque só teve a CPI da fake news até agora, que foi abertamente contra o governo, e a gente está vendo vários outros casos que já poderiam ter esses parlamentares de inquérito em andamento. Se os parlamentares estão com receio ainda de não ter as condições políticas para o impeachment, né, a gente sabe que muitas vezes as condições se criam, né? Então, por que será que está tendo também esse receio de colocar em andamento, em funcionamento, uma CPI para investigar esses casos, né? Eu fico nessa dúvida, eu queria que vocês me ajudassem a entender. Eu acho que tem algumas coisas para a gente ter sempre em mente. A primeira é que é muito relevante e isso está acontecendo no exato momento que a gente está conversando aqui. Todas as lideranças políticas com quais eu converso, e por dever de ofício eu converso com muitas, falam sobre impeachment. Seja porque eu pergunto, seja porque eu nem pergunto. Tá na cabeça de quem importa. E eu sou muito pragmático sempre. Porque não importa o que eu acho, o que a gente acha. Importa quem pode afastá-lo do cargo ou não. Eu não consigo, ninguém consegue, a não ser os deputados e os senadores. E quem importa está falando de impeachment de uma forma que não falava até 5 semanas atrás. Mudou o pulso, então. Mudou o pulso. Então, isso é uma coisa para ter em mente. Não quer dizer que vai levar a um impeachment, mas quer dizer que quem importa está falando sobre isso. E o segundo ponto é que o impeachment, ele não tem cara de que vai acontecer até ele acontecer. Até
abril de 1992, o presidente Collor vivia acossado por crise econômica, terrível em 1990 e 92 também, hiperinflação, impopularidade, minoria parlamentar, todas as condições estavam colocadas, mas não tinha cara de que teria impeachment mesmo. E em abril de 92, ele ainda negociava com o PSDB para trazer o PSDB para o governo. E em maio de 92, vem a entrevista do Pedro Collor para a Veja, o negócio começa a mudar, vem a CPI do PC Farias, a coisa começa a mudar, mas e os relatos de quem, não só os relatos jornalísticos daquele momento, feito a Kempis, né? Como também a nossa memória, mas principalmente um trabalho que eu sempre remeto, o impeachment do Fernando Collor, um livraço do Brasílio Salum, Júnior, da USP. Uma referência fundamental, eu ia mesmo lembrar uma referência do Brasílio. Fundamental, mas todos dizem que até julho, finzinho de julho de 92, não tinha cara que o Collor ia cair. E ele foi afastado do cargo em setembro. Em setembro, 2 meses depois. Dilma Rousseff, até março de 2016, até o dia 3 de março, para ser bem específico, quando a gente tem a cerimônia de posse do Zé Eduardo Cardoso, como ele sai do Ministério da Justiça e assume como advogado-geral da União, substituindo o Luiz Inácio Adams, que foi o mais longevo AGU da nossa história. Até aquele dia, o processo de impeachment contra ela estava aberto, a negociação com Temer, com Dilma, estava toda ela acontecendo e vazando para os jornais, mas não tinha, o pulso não era de que ela cairia, de que ela seria afastada. E em abril, ela foi. Então, as coisas mudam muito rápido no impeachment. Então, por isso que eu trago bastante esse primeiro ponto. Quem importa está falando. Não quer dizer que vai acontecer, mas quer dizer que se for acontecer, o espírito do tempo, como dizem os franceses, ele muda muito rápido. E aí eu acho que o Rodrigo Maia, provavelmente, nessa questão do timing, né, deve ter uma preocupação séria de não queimar a largada, né? Porque se ele inicia o processo de impeachment, o Congresso sem poder se reunir fisicamente, Exato. Ele até fez uma referência esses dias a essa dificuldade de não haver reuniões presenciais do Congresso, né? De tudo estar sendo decidido por questão remota, que isso dificulta certas decisões. Impeachment é uma adesão, digamos, de máxima intensidade, né? Você fazer isso à distância, sendo que há prazos regimentais, e aí, se ele instaura o processo, os prazos começam a contar, o risco mesmo é queimar a largada, né? Quer dizer, ele começa muito cedo com o tempo que ele tem para poder fazer esse negócio andar nas condições atuais, né? Exatamente, Cláudio. E ele será presidente da Câmara somente até fevereiro do ano que vem. Então, ele também tem um prazo pessoal, né? Ele é um dos agentes políticos que tem um prazo mais claro do que outros. Por mais que ele continuará na Câmara e será deputado até fevereiro de 23, para ser bem formal, né? A presidência da Câmara está acabando para ele. Então, você corre o risco também de você abrir o processo e o processo andar e você já não está mais no cargo, né? Sim. Isso também leva em consideração para ele. Eu acho que essa é uma conta. E lembrando que também é um ano que, apesar de toda a confusão, deve haver eleições municipais, né? A gente deve ter talvez até uma prorrogação delas, né? Eleições ocorrendo numa data diferente, isso já está sendo discutido, mas eleições distraem a atenção dos políticos, né? Inevitavelmente. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Reunião remota, eleição municipal, necessidade de decidir sobre o adiamento da eleição municipal, enfim. É muita confusão. Mas vamos lembrar também que tanto no impeachment do Collor quanto no impeachment da Dilma, nós estávamos em ano de eleição municipal e o impeachment, inclusive, foi usado como uma carta em prefeituras importantes. O do Collor, em 92, inclusive o impeachment ele foi antecipado, ele aconteceria regimentalmente ali para outubro, mas o primeiro turno das eleições era no primeiro domingo de outubro, e eles super anteciparam para o 29 de setembro, de forma que eles pudessem resolver aquela parada antes das eleições e os candidatos pudessem falar que ou aqueles que eram deputados tinham votado pelo afastamento do presidente impopular, ou dizer, o meu partido votou, tal. Isso foi muito importante. Inclusive virou gente, como o Paulo Maluf, eleito em São Paulo em 92, e que era ligado e associado ao Collor até os 48 do segundo tempo. No entanto, teve a mudança ali do partido dele, que é o PT, hoje que está abraçado ao Bolsonaro, na época era o PPD, e mudou
para dizer, não, nós somos favoráveis ao afastamento, o presidente impopular tem que sair e tal. E no caso da Dilma, a mesma coisa. A conclusão do julgamento do Senado, né, a Câmara abre o processo, o Senado aqui julga, aconteceu no 31 de agosto de 2016, 40 dias depois nós tivemos o primeiro turno das eleições municipais no país todo. Muito bom. Lucas? Essa questão sobre o funcionamento do Congresso que você estava mencionando, Cláudio, eu acho que ela diz muito, né, porque realmente, né, você pensar em tocar um processo de impeachment de forma remota, todo mundo de sua casa, fazer as comissões. Eu trabalho numa casa legislativa também, aqui na Câmara Municipal de BH, e a gente vê como é diferente o trabalho presencial do trabalho remoto. Talvez isso seja um argumento que tem um peso até operacional, né, de como que vai funcionar. Mas eu acredito que o Congresso, nesse momento, mesmo virtual, já poderia, às vezes, estar com a Comissão Parlamentar de Inquérito funcionando, né, que vai dar subsídios para esse impeachment. Eu acho que o Congresso poderia dar mais respostas, mais sinalizações para a sociedade brasileira. Eu acho que muita gente está sentindo, né, que fica até aquela brincadeira, né, o Bolsonaro comete algum atentado, aí o pessoal já espera, lá vem mais uma nota de repúdio, né? A sucessão, a roleta de notas de repúdio das condutas do Bolsonaro. Então, acho que a gente está sentindo falta também, mesmo que o processo de impeachment tem todas essas peculiaridades que a gente colocou, né, o Congresso tem outros mecanismos de atuação de fiscalização, né? As convocações de ministros, as comissões parlamentares de inquérito. Então, eu acho que está faltando uma maior disposição, uma maior articulação política, mesmo da oposição. Parece que agora, essa semana, a oposição, todos os partidos de oposição resolveram sentar, se reunir para articular juntos, mas, enfim, essa semana, né? Quanto tempo de governo já passou? Até porque a CPI ela pode ser um esquenta, né, para o outro processo. Né? Ela vai não só gerando subsídio do ponto de vista material, né, mas ela vai mudando o ambiente político. Né? É bom lembrar que o impeachment do Collor se fez preceder de uma CPI. Acho que de lá para cá teve umas mudanças importantes que são relacionadas à transformação do papel, por exemplo, do Ministério Público. Né? O Ministério Público ganhou um protagonismo posteriormente ao impeachment do Collor, que fez com que até as CPIs ficassem meio escanteadas, né? Elas já não têm não produzem o mesmo clamor que produziam lá no começo dos anos 90. Mas, de qualquer maneira, para um parlamento, talvez fosse uma forma do próprio parlamento, né, o Congresso, no caso, ele ir se aquecendo, né? Ele ir produzindo um ambiente mais propício a um processo de impeachment. Exatamente, muito bem pontuado, Cláudio. Aliás, suas pesquisas sobre Ministério Público são especialmente relevantes em um momento como esse. E sobre a Constituição como um todo, né, Cláudio, a sua agenda de pesquisa. Agora, é curioso, foi um parlamentar em especial, um parlamentar experiente, com quem eu estava conversando semana passada, e a gente estava conversando muito especificamente sobre o impeachment, e eu pontuei essa coisa no Collor teve a CPI do PC, que foi exatamente isso que você disse, ela não só a questão material, mas principalmente o pulso político, né? Ela gerava tantos fatos políticos que isso ia erodindo a popularidade, o resquício de popularidade que o Collor tinha até aquele momento. Em 2016, do Dilma, foi um papel mais relevante do Tribunal de Contas da União, como lembrou o Lucas, né? Também ali de controle per se, existe na Constituição para controlar os atos da administração pública, mas foi dali que veio muito da questão material e também política. E aí estava conversando nesses termos, e essa liderança partidária disse o seguinte: saímos de CPI, TCU, quem será que vai ser o novo agente para esse processo agora em 2020, 2021? Quer dizer, a aposta dele é que vai ter... Pode ser? Ele não se comprometeu, mas ele quis dizer que a chave talvez seja outra, né? Ao invés das instituições que foram citadas em Collor e Dilma, talvez agora a bola esteja com outra. PGR eu sei que não vai ser. Nesse PGR, daí não sai nada. Isso que eu estava pensando, né, quando vocês estavam falando do Ministério Público, eu estava falando, Augusto Aras, será que vai conduzir alguma investigação que vai culminar
no impeachment, né? Eu acho que assim, a instituição que está mais sobressaindo nesse momento é o Supremo, mas ao mesmo tempo o Supremo tem aquele problema que ele não pode agir tanto por iniciativa. Inclusive as críticas que estão acontecendo aí agora é porque o inquérito do Supremo estaria sendo conduzido de ofício e seria um problema de índole jurídica normativa, né? Então a gente precisaria de uma instituição como o Procuradoria-Geral da República com mais protagonismo nesse momento. Infelizmente, o que a gente está vendo ontem à noite, o Bolsonaro na live agradecendo, prometendo vaga de ministro supremo para o Augusto Aras, né? Infelizmente, o PGR parece que não vai ser essa instituição. Desbragadamente, né? Não tem o menor problema de fazer isso. O dia se foi lá visitar pessoalmente, deu uma visita daquelas incertas ali na PGR. É realmente uma situação muito complicada, né? A gente pode dizer que hoje o Aras está no bolso do bolso, né? Ele parece ser mais bolsonarista do que os bolsonaristas. Tirando a família. Tirando a família, sem dúvida. Muito bem. Gente, eu acho que foi muito boa essa conversa, né? Já estamos aqui num tempo legal para ela, e quero agradecer a vocês dois aí por participar do programa, do canal, do podcast, e deixo aí para vocês as últimas palavras de encerramento. Obrigado, Cláudio, é uma honra fazer parte do canal. Eu tive a sorte de ser provavelmente o inscrito número 1, eu sou muito fã do seu trabalho e para mim é uma honra estar desse lado. Eu queria só encerrar do meu lado, remetendo a um artigo que inclusive escrevemos juntos para a Folha no ano passado, a Sina dos 30 anos. Eu acho que é uma importante reflexão que continua viva. Parece que de 30 em 30 anos a sociedade brasileira comete o mesmo erro, rigorosamente o mesmo erro. E serei muito breve. Em 1960, a gente elege um candidato sem partido, ele aluga um partido para competir em 60, o Jânio Quadros. Ele faz uma campanha sem agenda nenhuma, a única agenda dele era a da vassourinha: eu vou varrer a corrupção e quando a corrupção acabar, todos os problemas nacionais serão resolvidos. Foi eleito como um salvador da pátria, que vai varrer a corrupção, sem nenhuma agenda. Desde o início bate de frente com todas as instituições, inclusive com a UDN, o partido que dava sustentação a ele e abominava os presidentes anteriores. Ele renuncia ao cargo e o Brasil é engolido numa crise terrível. 30 anos depois, na primeira eleição presidencial direta, desde aquela de 60, a gente está em dezembro de 89 e a gente pega o candidato que é eleito, ele aluga um partido, ele abre 89, nem filiação partidária ele tinha, ele aluga o PRN, ele faz uma campanha com muito pouca agenda, basicamente batendo em corrupção, nos marajás e no medo, todos são bandidos menos eu. Ele é eleito também de forma apertada, bate de frente com todas as instituições, não compreende o presidencialismo de coalizão e o primeiro presidente eleito depois de ditadura militar é afastado por processo de impeachment. 30 anos depois daquilo, a gente está em 2018, um candidato que também aluga um partido, ele abre 2018 sem partido, ele aluga o PSL, que ele inclusive já saiu do PSL, aluga, faz uma campanha praticamente sem nenhuma agenda, ninguém cobra agenda nenhuma dele, nem nos debates ele participa, a única agenda é da corrupção, a corrupção quebrou o país e quando eu resolver a corrupção, tudo será maravilhoso. Desde o início bate de frente com tudo e com todos ao mesmo tempo e cá estamos pagando o preço alto de cometer rigorosamente o mesmo erro de 30 em 30 anos. A gente parece que não aprende, né? Não aprendemos. E vai piorando, porque cada um desses é pior do que o anterior, se bobear. Sem dúvida. Lucas? Não, também gostaria de agradecer, eu também acompanho o seu trabalho, Cláudio, já faz muito tempo. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Só para finalizar também, enfim, eu estudo impeachment no doutorado e tem esses 2 livros aqui que contam a história do impeachment. De 2 professores de Harvard, um Lawrence Tribe, To End the Presidency, e o outro do Cass Sunstein, Impeachment, a Citizen's Guide. Nesses livros, a gente vê como que foi o desenvolvimento da história do impeachment republicano, né? Na Confederação, na Convenção Federalista lá de 1787, que criou a Constituição Americana. E o impeachment foi criado como um instrumento republicano
né, para coibir aquele presidente que abusasse do poder em larga escala, né, que ameaçasse a própria existência da República, né, que colocasse em risco a convivência democrática. Se a gente vê as discussões, né, na época da Convenção Constitucional Americana, que serviu de inspiração para a nossa Constituição Republicana desde 1891 e que foi repetida nas outras 7 constituições que tivemos, né, tá desde a raiz histórica do impeachment foi para combater um presidente que ameaçasse a República, a democracia e colocasse em risco todo esse legado. Eu fico pensando que a gente vendo as condutas do presidente Bolsonaro e do seu entorno, sua família, seus ministros, né, que toda hora ameaçam a democracia, tem uma fala exaltando a ditadura, né, o Eduardo Bolsonaro essa semana chegou até mencionar que não é questão de si, mas quando vai ter a ruptura institucional. E da mesma forma, o Bolsonaro ontem colocando a questão do artigo 142, que é, enfim, né, uma interpretação golpista da Constituição. Eu acredito que se a gente lê as obras sobre impeachment, a gente vai ver que talvez para o Bolsonaro vai ser o melhor uso desse instrumento republicano da história brasileira e talvez da própria história dos impeachments, né? Que é um presidente que a gente vê que não tem nenhum apreço pela institucionalidade democrática. Talvez nunca um tenha merecido tanto ser impedido quanto ele, né? Sem dúvidas. Muito bem. Muito bem. Bem, quero agradecer então ao João Vilaverde, ao Lucas Paulino, que participaram desse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, essa discussão sobre o impeachment de Bolsonaro. Acontecerá ou não acontecerá? Ou, para usar uma imagem que o próprio Eduardo Bolsonaro usou esses dias, será que já não se trata mais uma questão de se, mas de quando? É possível, né? Vamos ver se é isso mesmo. Agradeço a quem nos acompanhou e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.